Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa de oração e mais uma palestra pública dessa quinta-feira, dia do trabalho, 1º de maio. E se hoje é dia do trabalho, a gente tem que estar trabalhando, né? Então, maravilha. Então, vamos aos recados do coração. Pessoal, nós estamos aí, deixa eu baixar um pouco aqui, nós estamos com uma promoção de pamonha. Quem gosta de pamonha? Levanta a mão. Muito bom. Então, nós estamos aí, tem um grande amigo nosso, e ele faz pamonhas e ele vende nos grandes condomínios de Rio Preto, no Dama, nos vilages da vida e tal, e ele repassa as pamonhas para a gente revender. Pamonha do Milton, para quem conhece o Milton. São pamonhas maravilhosas. Então, a entrega da pamonha será no próximo sábado, das 17 às 19 horas aqui. Quem mora em Rio Preto pode retirar na sede da USE também, ali perto do Rio Preto Shopping. Então, só que é preciso antes acertar com a gente, já reservar o pedido. Eu tenho que mandar ainda amanhã cedo o pedido para o Milton, para ele já confeccionar as pamonhas. Serão pamonhas doce e pamonhas salgadas, todas elas com queijo. Então, ele faz já na linha de produção dele com a família dele, e todas elas vão com queijo. O preço, na verdade, o investimento que vocês vão fazer é de R$15 por pamonha, e aí vocês ajudam a nossa casa, a gente tem que pintar, tem mais um monte de coisinhas para fazer, ajudam a nossa casa e saboreiam uma deliciosa pamonha. E ó, quem foi na festa da USE, na última festa do milho, provou a pamonha do Milton, você provou? Gostou, Mônica? É uma pamonha nota 10. Pamonha, assim, perfeita. Sabe aquela pamonha cremosa? Gostosa? Maravilha. Hoje nós teremos bolo de milho, a quanto? A R$5 também para as despesas da nossa casa. Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece. Eu agradeço o povo de casa que já está nos assistindo pelo Facebook. Fechando os nossos olhos, mentalizemos Jesus, amado Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez por nos acolher nesta casa de oração. Agradecemos a misericordiosa equipe de trabalhadores espirituais que já nos assistem desde o momento em que nós decidimos sair de casa e vir para cá, e que nos acolhem aqui também. Queremos te pedir sabedoria, discernimento espiritual, luz e paz, que possamos ter o merecimento de receber o tratamento espiritual durante a nossa reunião de hoje. Que a tua luz esteja conosco, nos iluminando e nos protegendo. Pedimos que abençoe a nossa irmã oradora da noite de hoje, que as suas palavras venham nos ajudar no nosso processo de aprendizado espiritual. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Hoje nós teremos palestrante da casa, teremos a Elaine, e vai nos brindar com uma palestra sobre o poder de junção das fés. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez sejam muito bem-vindos. E vamos à nossa palestra de hoje. Esse tema que eu escolhi para esta palestra através de uma intuição e de uma vivência muito grande. Então, eu resolvi trazer para vocês essa experiência junto com algumas explicações. O poder da junção das fés. Essa imagem aqui que nós estamos vendo, vocês vão entender ela no final da nossa palestra. Por que esse tema é importante hoje? Vivemos em um mundo marcado por diversidades religiosas. Em meio a tantas tradições, crenças e rituais, surge uma pergunta poderosa. O que acontece quando diferentes fés se unem? Alguém já se perguntou? Isso acontece, né? Nessa palavra,
vamos refletir como a união entre religiões pode transformar a sociedade, promover a paz e fortalecer os valores universais e que unem a humanidade. Existem muitas religiões, mas uma só humanidade, diz Dalai Lama. O que é a junção das fés? Junção das fés não significa a fusão das religiões. Então, não significa que eu venho aqui na casa espírita e eu tenho que ir no Salão do Reino, eu tenho que ir na igreja evangélica ou eu tenho que ir na igreja católica. Não é essa a função da junção que eu estou falando. Mas, sim, o diálogo, o respeito e a cooperação entre diferentes tradições religiosas, que é muito difícil vermos hoje em dia. Nós, espíritas, principalmente, sofremos muito preconceito. Falou a palavra espírita, todo mundo já assusta, né? Não sei porquê, não entendemos ainda. Mas quem sabe um dia temos fé que a humanidade vai mudar, né? Trata-se de reconhecer o que há de comum, como o amor ao próximo, a compaixão e a busca pela justiça, e trabalhar juntos em prol do bem comum. Hoje, nós vemos aí na mídia, as religiões fazem, sim, suas campanhas, fazem os seus trabalhos, né? Mas nós, às vezes, não vemos falando, olha, a igreja tal fez um trabalho junto com a casa espírita tal. Nós não vemos isso. É muito difícil ver isso. Exemplos de união interreligiosa. Exemplo de uniões interreligiosas inclui casamento entre pessoas de diferentes religiões, como o casamento entre um muçulmano e um cristão. Também existem grupos de diálogo interreligioso, como o de Porto Alegre, o DIRPOA, que reúne diversas religiões para promover a compreensão e o respeito mútuo. Eu achei muito interessante quando eu pesquisei sobre isso. A gente nem faz ideia, né, que num lugar pode ter uma pessoa que idealizou esse tipo de trabalho para fazer a junção de todo tipo de religião e discutir isso. E trazer todos os ensinamentos, as vivências, os exemplos para todos. A gente nem tem ideia que acontece assim. O diálogo interreligioso pode ocorrer em vários níveis, como o existencial, o místico, ético, teológico, com o objetivo de promover a paz e a compreensão entre diferentes tradições religiosas. É muito fácil a gente criticar o que a gente não conhece. É muito fácil julgar o que ouvimos de outras pessoas. Muitas vezes, as pessoas, quando você fala, eu sou da casa espírita, a pessoa, nossa, esses aí devem só fazer coisa ruim. Mas eles não imaginam o tanto de pedidos de ajuda que nós temos, seja ela ajuda material ou espiritual, principalmente. Eles não imaginam que, independente quando você chegar naquela porta, com o seu problema, com a sua doença, com a sua questão, ninguém vai perguntar, de que religião você é? Você vai ser acolhido, você vai ser recebido. Como já aconteceu muitas vezes aqui na casa, nós recebemos pessoas evangélicas para o tratamento. E eu tenho certeza que ela não tem nada a dizer sobre o tratamento que ela recebeu nessa casa. Porque ela volta sempre que ela precisa. E ela é recebida com amor por Jesus Cristo. Ações sociais conjuntas em comunidades carentes. Isso também é bem legal. Porque traz a mistura das religiões. Em alguns lugares existe. Projetos sociais. As religiões podem se unir para realizar atividades de caridade, distribuir alimentos, apoiar famílias em situação de vulnerabilidade ou criar programas de educação e desenvolvimento. Eventos também de conscientização. Organizar eventos que promovam a compreensão entre diferentes religiões, como palestra, debate ou encontros religiosos conjuntos. Obrigada, Paty. Iniciativa também de defesa de direitos.
mobilizar esforços para defender os direitos humanos, combater o preconceito religioso ou promover a justiça social. Momentos de oração coletiva. Tem algumas religiões, né, por exemplo, a Igreja Católica, a gente ouve, acho que às 6 horas, 18 horas, né? Eles colocam lá uma música. Na cidade onde a gente morava, colocava lá rezando o Pai Nosso, Ave Maria, todas as 18 horas, todos os dias, né? Então, isso seria um momento de oração coletiva, porque ali vai ouvir quem é católico e quem não é, né? Então, seria coletivo. Exemplos. Oração por pessoas que sofrem em diferentes partes do mundo, como as vítimas de violência, conflito e desastres naturais. Oração pela paz no mundo, por um futuro livre de guerra e violência. Oração por líderes políticos e religiosos, para que sejam inspirados a tomar decisões que promovam a paz e a justiça. Oração por famílias, comunidades e nações, para que sejam abençoadas com a paz e a harmonia. Esses exemplos mostram que, mesmo com doutrinas diferentes, é possível caminhar juntos. Benefício da união das fés. Maior tolerância e respeito. A interação e o diálogo entre diferentes religiões podem quebrar estereotipos e preconceitos, promovendo uma maior compreensão de respeito pelas diferenças. É interessante que, há um tempo atrás, quando a nossa casa era lá embaixo, nós pertencíamos a um sistema chamado Alta Souza. E eles tinham vários eventos, né, durante o ano, com a família, com os trabalhadores, com os visitantes. E a minha mãe, na época que morava comigo, ela era evangélica, né? E quando nós fazíamos esse encontro, nós precisávamos de quê? De gente que cozinhasse. Então, para não onerar os trabalhadores que iam passar por curso, por aprendizado, eu me dispunha a ficar na cozinha. E aí a minha mãe vinha junto. Primeira vez, ela veio com medo. Ela falou, não sei o que esse povo espírita vai fazer, então eu estou com medo, né? E ela ficou meio ressabiada e tal. Porém, durante todo o evento, que aconteceu num dia todo, ela viu que nós cantávamos, falava, ficou muito medo e sabendo assim, não tem ninguém dentro da igreja que vai ver o que não, né? Porque ela estava gostando, mas ela temia a crítica do próximo. E ela viu que ali a gente só fazia o bem, só estudava, aprendia, pregava o amor, né, os exemplos de Jesus. Então ela quebrou esse preconceito dela. E durante algum tempo ela frequentou assim, quando tinha evento só, tá, gente? Ela não vinha na casa, ela não participava de mais nada. Mas quando tinha a parte de cozinhar, ela estava lá. A compreensão mútua busca por pontos em comum entre as diferentes crenças, pode fortalecer o entendimento e a empatia desses indivíduos. Então não é porque fulano tem a religião A, fulano tem a religião B, nós somos diferentes. Se nós temos pontos em comum, nós desejamos o bem, fazemos o bem, então nós temos pontos em comum. Solidariedade e colaboração. A união das fés pode estimular a cooperação entre diferentes grupos religiosos que podem trabalhar juntos em projetos sociais e humanitários. É interessante que aqui no nosso bairro, logo que nós mudamos para cá, começou a passar uma moça na casa da gente e deixar uma capelinha com uma santinha para fazer uma oração. E como, claro, né, ele sempre foi família muito católica, então ele falou, vamos recebê-la. E aí pegamos amizade com essa mulher. Essa mulher mora aqui atrás, numa rua aqui, e aí nós descobrimos que ela faz parte da Igreja Católica aqui da cidade, que ela tem algumas famílias que ela assiste, né, que ela ajuda. E aí, eu não sei se alguns de vocês vão lembrar, uma época que eu fiz uma arrecadação de caixas de bombom aqui na casa. Porque, né, se alguém quiser ajudar, falei, é isso. Fui lá na casa dela, cheguei e falei assim, ela chama Andréia. Falei, Andréia, eu vim aqui trazer uma coisa para você. Ela, o quê, Laine? E aí eu entreguei a caixa com 35 caixas de bombom para ela. Os olhos dela encheram de água, de lágrimas. E ela falou assim para mim,
as minhas preces foram ouvidas. Então, gente, o que importa se é para a Igreja Católica? O que importa para onde é? Como ela não se importou de onde veio. Eu acho que a comunidade é isso, é se ajudar. Como já teve vezes ela pedir roupas para crianças, que a gente tinha aqui, a gente vai lá e socorre. Cesta básica, às vezes zero pedido, se temos aqui, a gente corre e socorre. É assim que funciona. Outra casa espírita pede, outro lugar pede. Se a gente tem, está disponível. É isso que acho que a sociedade tem que entender, que não importa a religião, e sim o bem, no geral, que a gente faz pela comunidade. Comunicação e diálogo. A busca por pontos em comum pode levar a maior comunicação e diálogo entre os diferentes grupos, o que pode ajudar a resolver conflitos e construir ponte entre culturas. Então, é isso que eu disse. Aquela mulher da Igreja Católica nos conhece. Se for preciso, ela vem aqui pedir ajuda para a gente. E a gente vai se movimentar para poder ajudar, porque o bem é a comunidade. Ajustamento e crescimento. A união das fés pode levar à reflexão sobre as próprias crenças, a um possível ajuste de crescimento na compreensão espiritual. Muitas vezes nós julgamos o que acontece numa igreja evangélica. Nossa, por que eles fazem isso? Né? Porque a gente não tem compreensão, da mesma forma que nós também somos julgados. Cidadania e desenvolvimento. A união das fés pode contribuir para um maior senso de cidadania e para o desenvolvimento de comunidade mais justa e pacífica. Acesso a recursos também. Em alguns casos, a união das fés pode levar à troca de recursos, informações e experiência entre diferentes religiões, o que pode ser benéfico para o desenvolvimento de projetos e atividades. Eu não sei se todos vocês sabem que a Casa Espírita sempre recebe doação de roupa. É difícil a semana que não chegam uma, duas, três, quatro sacolinhas de roupa. Sempre acontece. E aí, nós recebemos, às vezes, pedidos de roupa infantil, que é o que mais, às vezes, nos pede. Quando é final de ano que a gente arrecada para o Natal com Jesus, né? Das roupas masculinas. Mas aí a gente fica pensando, o que nós vamos fazer com isso? Porque se for deixar, vai virar uma montanha, né? E o Flávio conhece uma senhora, e ela é da congregação cristã. E acontece o quê? A congregação cristã, eles têm um grupo de senhoras, né? Que elas chamam Senhoras da Piedade. E elas fazem, junto com a população, arrecadação de alimentos, roupa, sapato, brinquedo, para mandar, primeiramente, né? A congregação manda para o Nordeste, né? Para auxiliar o pessoal lá. E essas senhoras desse grupo, elas também auxiliam pessoas de comunidade, assim, talvez de até difícil acesso. Muitas roupas elas mandam para um local específico, seringal, que você falou? Para um seringal, onde tem muita criança, muita família que precisa de auxílio, então é levado essas roupas para lá também. E ela não pergunta para a gente, ela não fala, eu não quero porque estava no centro espírita. Ela nunca falou que não quer. Então, sempre que tem muita roupa, o Flávio liga para ela e fala, olha, estou com roupa, posso levar? E ela recebe com muito carinho, até não deixa o Flávio embora, porque ele volta para casa com abóbora, machixe, giló. Ela faz ele trazer tudo isso para casa. Né? Ela vai levar roupa e volta com a feira. E é uma senhora muito simpática, que entende o fundamento do auxílio ao próximo, que não questiona. Né? Porque quando a criança está com fome, o adulto está com fome, ele não questiona de onde vem aquela comida. Ele quer matar a fome dele. Né? A lição da fé ensina que a diversidade não é uma ameaça, mas sim uma riqueza espiritual. Então, igreja tal não ameaça outra igreja, não é um obstáculo, mas sim oportunidade para aprender uns com os outros e fortalecer o espírito da fraternidade e solidariedade entre os seres humanos. Chico Xavier sempre enfatizou a importância da tolerância e do respeito entre as diversas religiões, inclusive a junção de fé. Ele defendia a ideia de que por trás como uma questão teológica e acreditava na importância de uma fé forte e inabalável, que impulsionava a servir a Deus e aos necessitados. O Papa Francisco
Reconhecia a diversidade religiosa e acreditava que as diferentes religiões podem coexistir em paz e harmonia, e se elas tiverem como objetivo comum o bem da humanidade e o serviço da paz. Ele enfatizava que todas as religiões são caminhos para o indivíduo, que não divide, mas que cura, une e transforma. Que possamos ser fontes de diálogo e testemunhas de um mundo onde a fé é sinônimo de paz. Mas mesmo assim não desistimos de fazer o que fazemos, de auxiliar, de ajudar, de pedir quando é necessário em prol de quem quer que seja que necessite. Então, nessa noite, Lívia. Então, vamos lá. Hã? Ok? Uma corrida contra o tempo, pois cada minuto era crucial para esta bebida. Ali foram muitos momentos de desespero, de medo, de impotência. Só restava confiar nos médicos e na fé. Determinada altura, a médica disse: "Vamos entubá-la. Se despeça dela." Todos se afastaram e, em meio a lágrimas, essa mamãe se aproximou. Começou a fazer carinho na cabecinha dela e conversar baixinho. E naquele instante, os batimentos dessa bebê começaram a normalizar. A saturação do oxigênio também normalizou. Ali, naquele instante, a médica disse: "O amor de mãe opera milagres." Daí em diante, começou a corrida para levar a pequena para a UTI. Mas no caminho, ela teve várias paradas respiratórias. E assim, a porta daquela UTI se fechava para essa mãe. Foram horas sem notícias, até que a médica veio e disse que se a bebê continuasse com as paradas respiratórias, muito provavelmente não resistiria. Com esse comunicado, veio o desespero de toda a família. Ali se iniciava muitos pedidos de oração pela pequena Lívia. No dia seguinte, cedo, veio o diagnóstico, o Covid. As perspectivas dos médicos não eram boas, devido à prematuridade da bebê e à falta de defesa no organismo dela. Ali, então, se iniciavam as correntes de orações. Avós paternos, padrinhos iniciavam textos, amigos começaram suas preces, pessoas conhecidas fariam vigília na sua igreja. A bisavó iniciava a corrente também na sua igreja evangélica. E nós, aqui desta casa, decidimos fazer uma corrente de cura intercessora para a pequena Lívia. Então, numa quinta-feira, como hoje, após a palestra, nós médicos nos reunimos para essa corrente aqui. E assim foi feita, com muita fé e emoção. E posso dizer que foi um dos trabalhos mais lindos que eu já presenciei. No dia seguinte, a mamãe me relatou que na noite anterior, ela recebeu uma visita de uma pessoa que nunca tinha vindo à sua casa. E isso no horário em que estávamos reunidos para a corrente aqui no centro. Esta pessoa relatou para minha filha que estava passeando com seus filhos pequenos para eles dormirem. E de repente sentiu uma vontade muito forte no coração de vir até esta mãezinha. E nem ela sabia como tinha chegado direito ali. Ela contou a sua história também de momentos de aflição que passou com os filhos dela na UTI. E disse que através de uma santinha, ela obteve a cura de seus filhos. E assim, veio trazer para essa mãezinha uma imagem da santinha e a pulseirinha de Santa Filomena, para essa família que passava por esses momentos de aflição. Desta noite em diante,
A pequena Lívia já apresentou melhoras significativas. Não precisou ser entubada. Não teve mais paradas respiratórias. Ficou estável a noite toda. Nos dias seguintes, ela ia melhorando cada vez mais, até tirar o oxigênio que ela estava. Assim, para a surpresa de uma equipe médica, Lívia se recuperou de uma forma nunca vista na UTI. E para finalizar, as palavras dos médicos foram: aqui presenciamos, sim, um milagre de cura. E a você, eu quero esta noite apresentar nosso pequeno milagre. Essa aqui é a nossa pequena Lívia, que amanhã completa 2 meses. Essa é minha filha, uma mulher forte, guerreira, e sempre dá, né? Não é fácil. E hoje eu fiz questão que ela viesse aqui, mas primeiramente para agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, agradecer a cada um de casa, os amigos que choraram, pediram por ela, e tiraram um minutinho do seu tempo, agradecer a todos os trabalhadores da casa que estiveram com a gente no trabalho mais lindo que eu já presenciei. Então, mais que nunca hoje, eu queria que ela estivesse aqui, porque foi muitas preces, foi muitos pedidos de oração, foi muita força que ela recebeu. Então, este momento dessa palestra sobre a evolução das fés, eu quero dizer que sim, a fé era milagres. E não importa que religião ela venha, não importa se a pessoa é branca, preta, amarela, o que for. Importa é o amor que a gente tem no coração pelo próximo. Essa aqui foi a Santinha, né? Ficou ali no momento de orações que todos nós fazemos, todos nós vivemos a todo momento. E esses galinhos aqui que estão dormindo, esses galinhos lindos, cheios de saúde, traz para nós aí o maior exemplo, né, de milagres que nós vamos testemunhar até o final das nossas vidas. Quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco. Muito obrigada. Ela está com vergonha, gente, a gente consegue falar. Mais uma vez, muito obrigada. O Manual Cerimonial da Presidência da República diz que, depois da mais alta autoridade, ninguém mais pode falar no cerimonial. Então, se a minha esposa, que é mais alta autoridade, falou, então eu não posso falar mais nada. Mas, enquanto a equipe do passe se prepara a sala de passe e tal, eu posso fazer algumas observações? Eu tenho uma mania muito estranha, minha esposa até me critica, mas eu guardo na minha mochila algumas lembranças de acidentes que eu atendi na rodovia. Pequenos objetos que eu encontro ali no cenário do acidente e que estavam muito próximos das pessoas que perderam a vida naquele momento. Então eu tenho carrinho de Hot Wheels, eu tenho uma chupeta, eu tenho um sapatinho. E eu sei quando, numa situação que ninguém esperava, que é um acidente, a vida de uma criança se vai, eu sei o tamanho do desespero que se abate naquela família ali. É como um buraco de um grande abismo que engole a família e a gente não tem ideia. Às vezes eu fico olhando o desespero dos pais e eu não tenho ideia do tamanho da dor que está se passando naquele coração. É como se a pessoa, e a gente fala, né, nas palestras, quando morre alguém no acidente, a família morre junto. Porque nunca mais será assim.
E aí, no caso da Lívia, da nossa neta, quando a Elaine me passou a situação, eu falei, meu Deus do céu, a gente não pode, né, deixar isso acontecer. A gente não pode. Quem assistiu o filme A Cabana, viu tanto que os personagens entraram numa tristeza profunda por causa da morte da menininha. Eu falei, a gente não pode deixar acontecer. E aí, gentilmente, os médios da casa atenderam o pedido, a gente fez a nossa parte, dentro da nossa fé, dentro daquilo que a gente acredita como sendo a nossa contribuição, a nossa doação de energias, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, para que a Lívia pudesse continuar a reencarnação. Como espíritas, a gente não pode ser iludido a ponto de não aceitar os desígnios da providência divina. Nós nascemos com o momento certo para iniciar e nascemos com o momento certo para encerrarmos a nossa trajetória. E muita gente não aceita isso. Emmanuel, no livro Consolador, diz que, com exceção do suicídio, todas as formas de encarne estão previamente previstas. Nós tivemos antes da Lívia um outro anjinho que esteve conosco, a Sofia. Foi a primeira gravidez da Manu. A Sofia esteve com a gente por 3 meses, né? Por 3 meses. E precisou voltar para o plano espiritual. E foi muito triste para a gente. E agora a Lívia está com a gente. No começo da sua reencarnação, então nós fizemos a nossa parte. E aí eu penso, tá, mas se todo mundo nasce com tempo para desencarnar, então para que a gente vai ficar fazendo pressa para pedir para segurar as pessoas? Se a pessoa tiver que ir, ela vai. Porque eu lembro muito que o Mestre Jesus, ele sempre disse, pedir e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós pedimos, com muita fé, com toda a nossa fé. E Deus deu a misericórdia da gente obter. E a Lívia continua com a gente e vai continuar com a gente por muito tempo. Bem? Obrigado a todos pela atenção, pela paciência. Lembrando que temos bolinho de cenoura, bolinho de milho lá. E nada mais a dizer, vamos fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus e seu poder infinito. Querido Mestre Jesus, na noite de hoje, meu Senhor, nós queremos unir as nossas forças em vibração por todos e todos os pais, todas e todas as mães que estão nesse momento com seus filhos nos leitos dos hospitais. Queremos te pedir, Senhor, que fortaleça o coração dessas pessoas, que ilumine, que lhes dê conforto nos corações, para que possam entender e aceitar a vontade de Deus. Para as crianças que estão passando essa noite com dores, em agonia nos hospitais, nós queremos te pedir que leve a cura. Se não for possível a cura do corpo físico, então que seja a cura do espírito. Se não for possível que elas se curem, que pelo menos tenham uma noite de sono tranquilo, sem dor. Abençoe, meu Senhor, nosso pronto-socorro. Abençoe as nossas maternidades, dos espíritos que estão iniciando a sua trajetória. Abençoe também, meu Senhor, todos aqueles que estão encerrando a sua trajetória e voltando para casa. Abençoe a nossa cidade. Abençoe as nossas famílias. Que nós possamos, com o nosso coração sensibilizado com essa palestra, podemos valorizar o convívio mútuo com cada pessoa colocada na nossa trajetória, com cada ente querido, com cada familiar, principalmente com aqueles que nós temos dificuldades de relacionamento, porque não sabemos, meu Senhor, por quanto tempo estaremos juntos. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa grande família, humanidade. Obrigado, Jesus, por permitir a nossa confraternização nesta grande celebração de luz, de amor e de paz. E obrigado aos trabalhadores espirituais que nos acolheram na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Permaneçamos sentados em silêncio, aguardando a gente ir para o passo.